a partir do versículo 6. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o querezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração o povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: certamente a terra em que pisou teu pé te será por herança a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e eis que hoje tenho já 85 anos. E agora, ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como disse agora? Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Então Josué, continua aí, vai o outro. Portanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné e querezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Amém. Senhor, eu quero colocar essa palavra nas tuas mãos e declarar pela tua palavra que nós possamos ter ouvidos para ouvir e compreender o que o teu Espírito quer falar conosco nessa manhã. Que nós possamos ter ouvidos, Senhor. Abra, Senhor, a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos nessa manhã desfrutar do melhor que tu separou para nós. Tu és o nosso Deus, e hoje nós queremos celebrar a ceia. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a volta do Senhor, e a volta do Senhor está tão próxima. Então, Senhor, vem conosco nesta manhã, venha falar com cada um de nós. Nós tributamos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder e todo o louvor, Senhor. Muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Tu tens um cuidado especial com as nossas vidas. Tu nos ama, Tu és Deus, Tu és Pai. E a gente só tem para Te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com a igreja hoje essa palavra, que ela falou muito forte ao meu coração, e essa palavra, ela nos traz muitos ensinamentos. Eu fiquei meditando nesse texto a semana toda, buscando em Deus o que Deus queria falar comigo, falar com a gente sobre este texto. Aqui a gente vê a história de um homem que, além de estar do lado do seu líder ali, Josué, trabalhando, batalhando, enfrentando guerras, e ele recebe de Deus uma palavra, ele recebe uma promessa através de Moisés. E a promessa era que ele iria conquistar uma terra,
ia herdar uma terra, aquela terra seria dele. E o que Deus quer falar conosco nessa manhã? Alguns princípios que nós precisamos observar na nossa vida. E eu aprendo com este homem, com Caleb, que esses princípios precisam se aplicar nos dias de hoje. Principalmente pelo noticiário que a gente recebe. Eu não sei se você recebe, mas se eu fosse pegar ao pé da letra tudo que eu recebi esses dias de enchente no Rio de Janeiro, eu teria ficado em São José do Rio Preto, né? Mas aí surgiu a Terceira Guerra Mundial, e minha esposa estava lá em Porto Alegre, né? E ela não consegue ficar longe de mim, e eu não consigo ficar longe dela. E eu estava chegando e você... E ela estava chegando. Pensa num homem que acordou 4h20 da manhã, pegou um carro feliz da vida, porque o carro arrumadinho, né? E a gente, aquela história toda. E Deus me abençoou com a irmã aqui, né? Que cedeu o carro lá da escola, e foi tão útil para nós, nos abençoou tanto. É tão rico isso, né? Ver Deus tocar, enfim. E eu falei, bom, e a Cleide é um pouco desligada. Ela conviveu com a Renata, não sei se a Renata ficou mais desligada ou ela deixou ou vice-versa. Eu sei que as duas ali parece que... Páreo duro ali. Não sei como é que foi a luta ali de onde está meu celular, onde está minha bolsa, onde está não sei o quê. Não sei. Perdemos nada. Perdemos, graças a Deus, né? Mas ela ficava mandando mensagem para mim, depois de eu ter explicado tudo. Olha, fica tranquila. Chega no Santos Dumont, pega um Uber, vai para casa, eu vou ver alguém e tal. Mas eu recebia várias mensagens. E agora você não pode absolutamente pegar celular dirigindo. E eu vi aquele negócio, aquele WhatsApp, tal. E eu falei, meu Deus, fazer uma parada, parava no posto, olhava todos os recados, né? E aí eu vi um recado assim, quem vai me buscar? Ah, meu Deus, ela estava no avião, eu respondi, falei, não, pega o Uber, vai para cá, já te falei isso e tal, né? Mas na cabeça dela, ela estava, claro, que ela deve ter pensado, bom, meu marido vai sair correndo de lá, alucinado, para chegar a tempo e pegar no aeroporto. Até pensei nisso, mas eu estava a 900 quilômetros de distância, impossível, né? Mas enfim, ela chegou, chegamos bem, tudo ok. Queridos, se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Amém. Mas há uns princípios aqui que muita gente não consegue entender. O primeiro princípio que eu vejo aqui na vida de Caleb, ele soube esperar. Imagina se ele recebe aquela promessa e ele ficasse assim, ô Josué, é hoje? É amanhã? Ô Josué, cadê minha terra? Né? E eu me fui me lembrando de algumas histórias que eu conheço, são muitas histórias. Daqui a pouco eu vou, se eu lembrar, eu conto uma ou duas. Mas outra coisa que acontece quando você recebe uma promessa, isso você deve guardar no seu coração. Quando Deus te promete algo, e eu não estou dizendo que hoje você vai ter que esperar 40, 45 anos, não estou dizendo isso, porque é outra época, né? Outra situação. Quando você recebe uma promessa de Deus, se prepare para conquistar essa promessa. Se prepare para trabalhar e lutar e guerrear. Enfim, se prepare para a guerra. O problema é que quando nós recebemos uma promessa, somos imediatistas e queremos que, bom, Deus falou comigo, Deus disse, eu quero para ontem. Mas querido, Deus, antes de te entregar algo, Ele vai provar o seu coração. Ele vai trabalhar em você, primeiro para saber se você está preparado para receber. Porque quantos receberam promessas, não alcançaram as promessas, mas Deus não prometeu, prometeu. Mas a parceria não foi correspondida. O outro lado não fez a parte. Então se você recebe uma promessa de Deus, se foi Deus que falou contigo, vai acontecer. Posso ouvir um amém? Amém. Um amém de domingo de manhã, chuvoso. Então, queridos, toma posse da sua bênção, mas não pule etapas.
Não queira forçar a barra. Nos dias de hoje, isso que nós estamos vivendo, eu estava falando sobre enchentes, e eu recebo um telefonema de uma irmã de uma outra igreja, e ela: pastor, pelo amor de Deus, o senhor mora aqui na Barra, eu moro aqui, a gente tem que se mudar. Pastor, eu não estou entendendo essas mensagens, eu estou apavorada. E eu recebi de outras pessoas também: pastor, eu estou com muito medo. Eu falei: medo por quê? Mas pastor... Aí essa irmã falou assim: pastor, Deus não está sendo injusto? Por que ele vai destruir a gente se Jesus já veio, já nos salvou? E por que a gente tem que morrer nessa enchente? Eu falei: calma, querido, calma. A palavra diz que se a gente morrer é lucro. Então, se tiver uma enchente e acontecer alguma coisa, gente, está cheio de crente morrendo. Tem pessoas que acham que crente não vai morrer, que não fica doente, que não quebra a perna, que não acontece nada. Mas a realidade, nós vivemos nesse mundo. Agora, queridos, nós temos... Bom dia, Renato. Você olhou para mim assim, você queria falar alguma coisa? Ah, então tá bom. Queridos, não fica apavorado não. Não queira mudar para Itaipava, porque está o êxodo para Itaipava. Ah, é mais alto. Olha aí. Olha aí, olha aí. Tem deslizamento. Hã? Lá tem deslizamento. Tem o outro lado, né? Pensou ali, a Vanessa ali perto de Ipanema, ali, tem que sair correndo. Vou nada, vou morrer rapidinho. Boa, boa, Vanessa. Ela falou isso na cena, ela falou: eu não tenho medo se tiver. Gente, claro que nós temos que ser prudentes, é claro. Paulo várias vezes foi orientado a sair de um lugar onde ele estava para ir para outro. Muitas vezes ele teve que ficar, mas a realidade é que quando aconteceu o naufrágio, todo mundo pensava que ia morrer e ninguém morreu. Então, eu falei para essa irmã querida: você já leu Lucas 21? Está escrito que nos últimos tempos haveria muita perplexidade dos homens com medo do bramido do mar. Está escrito, querida, isso tudo vai acontecer. Aí outras pessoas ficam confusas e falam assim: poxa, mas Deus prometeu que não haveria mais dilúvio sobre a terra, né, Gustavo? Acho que a gente estava conversando sobre a terra toda. Exatamente, sobre a terra toda. Mas o fato de tsunami aqui, isso é bíblico, gente. Agora, não se pode ter medo. Esse sentimento não pode invadir o nosso coração e a gente começar a fazer planos. Ah, vamos sair do Rio de Janeiro. Gente, não tem para onde correr. Corra para os braços de Deus. Amém. Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa vida. Então, isso vale em todos os sentidos, né? Aí vem a eleição lá nos Estados Unidos. Aí a primeira postagem que eu recebo: a besta se manifestou. Falei: pronto, começou. Aí eu respondi nos grupos nossos, falei assim: olha, quando o Obama foi eleito, eu estava na Rádio 93 fazendo um programa. Eu fui lá durante 10 anos. E acabou o programa, a locutora falou assim, já tinha encerrado fora do ar. Ela falou: ó, a besta é o Obama, é o anticristo, todo o projeto dele é do anticristo. Gente, vamos pensar seriamente. Põe aí pra mim, quem tá aí no... Tá acordado? Põe aí no 2 Tessalonicenses capítulo 2, põe aí. Vai procurando aí, quando você acorda, vai procurando aí. Então o que acontece? As pessoas estão apavoradas, o pessoal está tudo assustado. Não há... E voltando para a história de Caleb, o Caleb não pulou etapas. O Caleb, ele soube esperar. O Caleb não ficou ali: pastor, alguém disse que eu seria pastor, só tenho que me consagrar. Pastor, eu sou líder, não sei do que. Pastor, gente, aqui nesse ministério isso não rola definitivamente. Não estou falando isso porque está acontecendo, graças a Deus não está. E se tivesse acontecendo, a gente já saberia resolver rapidamente. Mas o pastor Geraldo não está aqui hoje. Eu dei uma dispensa para ele hoje, dei um atestado para ele.
desfrutar da família. E eu me lembro que uns 2 anos atrás, ou 3 anos lá em Marília, chegou lá um abençoado, né? Como eu conversei com o Rafinha, falei, Rafinha, agora eu vou ter mais cuidado, porque vai pro YouTube, então não vou citar nomes, alguma coisa assim, porque de repente pode rolar um processo aí, alguma coisa, enfim. Mas chegou um abençoado lá e se apresentou para o pastor Geraldo, olha pastor e tal, mas não falou que era pastor, nada, falou era líder de casais, não sei o que, de outra igreja, vai por aí, vai. E começou a trabalhar Geraldo e começou a arrumar janela e não sei o que, depois começou a se aproximar e falou, olha, tem esses estudos aqui, e foi, enfim, eu vou resumir aqui, mas chegou um momento que ele começou a ficar meio macambuzo, meio com a cara fechada. Eu falei, o que houve? Pastor, não, nada. Aí num domingo, a mãe do cidadão chegou para o pastor Geraldo e falou, pastor, o meu filho, ele é pastor, o senhor não está dando oportunidade para ele. Eu falei, mas ele é pastor? Nunca me falou. Lá na outra igreja ele era pastor. Não, mas eu fiquei sabendo que ele veio e tal. Não, mas lá ele não era, mas na outra que ele estava, ele era. Aí você vê a salada de coisa. Eu falei, não sabia e tal, mas tudo bem. Vamos observar, vamos acompanhar. Essas coisas todas. E eu sei que eu falei isso, Geraldo, às vezes as mães têm umas atitudes que é brincadeira, né? Se com os discípulos, a mãe de um deles chegou para Jesus e falou, mestre, é o seguinte, quando tu subir lá, permita que o meu filho sente do lado direito e o outro sente do lado esquerdo, fique do teu lado. A mãe sempre está querendo a primazia para o filho e tal, e ficou ali, né? Coisa de mãe. Então eu falei, Geraldo, vai devagar com esse irmãozinho aí. Não chama para pregar. Eu já estava colocando ele para pedir oferta, para não sei o quê. Eu falei, Geraldo, segura um pouquinho. Aí passa um tempo, passa outro. Eu sei que o cidadão fez uma confusão lá. E saiu falando mal do Geraldo, que não reconheceu ele porque era pastor, né? Porque alguém disse que era, alguém impôs as mãos que era pastor, e o cara chegou e queria ser pastor. Agora, como eu já tinha vivido isso lá no Rio Comprido, né, o André sabe bem, e alguns irmãos aqui, pensa num cara estressado, pensa numa situação, 10 pessoas que se diziam pastores, alguns eram, outros não, mas todos diziam, não, eu sou evangélico, enfim, mas todo mundo queria ter um títulozinho. Aí tinha um culto na terça-feira e todo mundo, pastor, o senhor não me botou mais para pregar. Eu falei, não, queridos, é que tem outros que estão pregando, eu fazia uma escala, né? Aí chegava a esposa do outro e falou, olha, o meu marido prega também, pastor. Aí chegava, olha, minha esposa também prega. Gente, eu para administrar essas coisas, naquela época então, eu ficava doido. E quando eu colocava, não, vai lá e prega, era um desastre. Teve uma lá, a pastora que cobrava, deu um murro na mesa, assim, no púlpito, assim, pá! Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso. E aí eu ficava, Senhor, o que eu faço com esse pessoal? Aí Deus fez o que fez, né? E nós aprendemos com isso, o Geraldo está aprendendo lá. Mas por que eu estou falando isso? Porque são pessoas que receberam, talvez até receberam uma promessa de Deus, mas querem tomar posse antecipada de uma herança. E uma herança com posse antecipada, no fim, vai gerar maldição, não gera bênção. Então, queridos, olha, se Deus prometeu para você que você vai ser pastor, você pode ter certeza, você vai ser. Se Deus prometeu que você vai viajar para a Europa toda, você vai viajar. Nem que for no milênio, mas que você vai, você vai. Se Deus prometer que o Armando não vai viajar mais, ele vai sossegar, ficar tranquilinho, a Renata vai ficar feliz da vida, né? Vai encher menos o bolso, mas vai encher mais a alegria da família. Sei, cada caso é um caso, eu não sei. Mas o que Deus está querendo falar conosco hoje, nesse dia da ceia do Senhor, é que as promessas de Deus, elas vão acontecer, desde que nós façamos a nossa parte.
desde que a gente saiba esperar, desde que a gente caminhe em obediência a Deus. Agora tu imagine o Caleb esperar tantos anos, esperou a hora certa, depois que ele venceu todas as batalhas, depois que ele conquistou, depois que eles tiveram um tempo de descanso. Porque eu vou falar uma coisa: você conversar com o pastor quando está estressado, eu não ouço nada. As pessoas falam: pastor, eu te falei, não falou, falei, não falou. Falei, registra. Porque, gente, eu sou uma pessoa que não funciona com pressão. Eu não consigo. Eu sou me impressionar com coisa, não rola, não sei. Agora, não sei, obrigado pela defesa aí, irmão, mas eu não sei. Eu sei que uma coisa eu te garanto para você: eu ouço todos os irmãos. Porque às vezes a gente, né, olha, pastor, por que não faz isso? O ar-condicionado está quente, está frio. Ah, pastor, por que não põe bandeira não sei aonde? Várias coisas. Eu ouço. Agora, eu vou a Deus, eu oro a Deus, eu busco direção a Deus. Senhor, isso é para nós agora, né? Nós estamos aí orando e conversando sobre o culto de domingo à noite, né? Será que a gente deve permanecer com o culto de domingo à noite? Eu estava conversando, né? Até o Jorge trouxe uma palavra para mim. O Jorge trouxe uma palavra assim de conselho maravilhosa, viu? Ele estava conversando, ele falou, até me deu uma aliviada assim, né? Ele falou assim: não, pastor, sabe o que acontece? Hoje as igrejas estão com dificuldade de fazer culto à noite por problemas de segurança, as pessoas estão com dificuldade. E eu conversei com alguns colegas aqui da Tijuca, todos eles estão atravessando a mesma dificuldade, né, Rafael? Rafael até falou de algumas igrejas que encerraram o culto domingo à noite, investiram mais na manhã, enfim. Então eu ouço os irmãos, eu ouço. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O nosso ministério, até a gente conversou ontem, né, Gustavo? Não é que nós temos uma visão, o supra-sumo da visão, não. Mas nós temos uma direção de Deus. Nós temos um chamado de Deus de restaurar vidas. É muito nosso chamado. É um chamado que Deus colocou para esse ministério, para cuidar de pessoas, para restaurar a vida das pessoas, para sarar a ferida das pessoas. A gente é muito assim. Todas as pessoas que entram aqui, elas sentem isso. Você não precisa falar assim: ah, nós somos um ministério família. As pessoas falam: poxa, como vocês são família, como vocês são família, como vocês cuidam. Então, esse é o nosso chamado. E eu vejo que todos os irmãos aqui que vão congregando conosco, naturalmente eles têm o coração de servo. Porque tem muito líder que quer liderar, mas não serve ninguém. Não serve a esposa, não ajuda a esposa em nada, não serve o marido, não serve, não faz a sua parte, não se dedica. E você vê a vida de Caleb, e Caleb trabalhava, passou todas as etapas, mas no final ele chegou para Josué e falou: Josué, deixa eu te lembrar uma coisa. Você se lembra que Deus, através de Moisés, me prometeu assim, 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 assim? E Moisés imediatamente cedeu as terras para Caleb. Josué cedeu as terras para Caleb. Ou seja, agora tu imagine, se o cara chegar: ô Josué, tu esqueceu de mim, Josué? Ô Josué! Tem gente assim, em alguns lugares. Lá em São José do Rio Preto, a gente teve lá com a liderança, vendo o pessoal brigando porque quer tocar, porque saí daqui, fui para outra igreja porque lá não me dava oportunidade. Gente, que raio de oportunidade que as pessoas querem, entendeu? Irmão, chega aqui na igreja, olha lá na frente, cheio de árvore, folha ali, pega uma vassoura, varre, serve a Deus. Servir a Deus é isso, é tudo. A pessoa quer chegar aqui, quer e para papai, na bateria ali e tal. Gente, quem é para estar aqui é aqueles que Deus tem levantado, né? Se eu soubesse que a Marcela tinha essa voz, eu já estava no pé dela há muito tempo.
né? Não sei por que esse marido não me falou isso. Ô pastor, agora que eu não falo mesmo. Depois de uma pregação dessa, eu vou chamar o pastor, pôr minha esposa para cantar lá, porque ela canta bem. Né? Queridos, muitos de vocês são meus filhos na fé. São filhos espirituais que nós geramos, filhos espirituais que nós conquistamos. E eu valorizo muito o nosso ministério. Eu valorizo, não desprezo nenhum ministério. Eu convivo bem com todas as igrejas aqui da Tijuca. A gente se relaciona, vai ter um grande evangelismo agora, terça-feira. A gente apoia, participa, os jovens estão aí. Mas deixa eu falar essa palavra para você, querido. Se Deus te chamou e te prometeu algo na área ministerial, tenha toda a certeza que na hora certa Deus vai te lembrar, acender a chama em você. Você vai conquistar isso na sua vida. Agora, se você começa, o pastor nem olha para mim. A pessoa, se o André não tivesse esperado ali uns 15, 20 anos, o André já era para ter ido embora há muito tempo, né? Porque tu imagina, já tem dom pastoral, já ajudava, já fazia, né? Imagina o Gustavo, né? Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você não consagrou o Gustavo ainda? Aí eu falo, pergunta para ele. Gente, ele já faz a função. Só que a gente, entre nós, é pai e filho, né? E com filho você, às vezes, é mais casca grossa, né? Gustavo, espera aí um pouquinho, né? Por isso, tal. Gente, pergunta se ele está com traumas. Pergunta se ele está assim, oi pastor, vem cá, como é que vai ser minha consagração aí? Cá lá, né? Esfregando as mãos assim, né? Opa, como é que vai ser? Tal. Muito pelo contrário. Essa geração, levante Calebes, levante Eliseus, próprio Josué, servo de Deus. Antes de Josué ser esse grande guerreiro, ele servia a Moisés. Quando você serve o seu irmão, e outra, sem você esperar nada em troca, querido. Vou fazer porque vou receber. Não. Deus faz a contabilidade daquilo que você deve receber ou não. Deus é muito fiel nas suas promessas. E glória a Deus que nós estamos vivendo um momento de pessoas chegando e falando, eu quero trabalhar. Gente, para pastor ouvir isso é a coisa mais linda do mundo, né? Aí eu quero fazer isso, eu já encaminho para a Ana Amélia, quando é na área de, né, finalzinho do culto, ela vai falar alguma coisa sobre área social, o trabalho que a gente está fazendo com os judeus aqui na cidade. É tanta coisa acontecendo, né? É pastora com Renata viajando, fazer curso não sei aonde, tudo. Enfim, Deus restaurando a igreja para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. E voltando àquele assunto, né? Aí você vê hoje lá o tal do Trump. É isso que vocês falaram aí. O inglês de vocês é bom. Cara, já chamaram o cara de satanista, besta, falso profeta, o cara já é tudo. Pode ser? Pode ser. E me chama a atenção, gente, eu estou acompanhando passo a passo. Mas se tem um... Achou o 2 Tessalonicenses? Acordou? Postou? Olha só, gente, ó, grave isso aqui, ó. Ora, quanto a vinda, se a Dita estivesse aqui, ela já ia buzinar esse ano ali, ó. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, vai lá, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vai. Aquele que se opõe, se levanta contra tudo,
que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Tá bom, isso aí. Então, você vê o noticiário hoje, e a última notícia que eu recebi é que o Putin, falei certo? É isso mesmo? Vocês me confundem, porque uma hora eu falei Putin e falaram que era Putin, seja o que for, presidente, primeiro-ministro da Rússia. Pronto. Esse cidadão diz que agora, junto com o Trump, os dois vão construir o terceiro templo. Terceiro templo. Né? E eu comecei a meditar nisso, eu falei, mas como assim? Ou ele está bonzinho demais, porque nós sabemos que o anticristo... E esse texto aqui mostra o quê? Que a igreja vai conhecer o anticristo. Isso não tem dúvida. Então, gente, não vai ter arrebatamento. A igreja não será arrebatada. Não vou entrar aqui no método, se antes, meio ou depois. Mas a igreja não será arrebatada sem que ela conheça a figura do anticristo. Isso é claro, não tem dúvidas quanto a isso. A igreja vai reconhecer. Por quê? Põe aí, Daniel capítulo 9. Deixa eu ver se eu acertei. Vê quem é mais rápido agora. Colocaram agora o Rubinho lá. O Rubão não é mais Rubinho, é Rubão agora. Rubão, vai logo que eu vou te chamar de Rubinho. Vai lá para frente lá, no versículo, acho que o versículo lá no final. Acha aí para mim, Gustavo, André, o que fala. Acho que é no finalzinho desse. Vê lá no finalzinho desse capítulo aí. Aqui, isso aí. Volta um pouquinho. Volta mais o 25. Para aí. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido. Vai prestar atenção nisso. O príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas, com praças e tranqueiras, que palavra feia, e se reedificará, mas em tempos angustiosos, vai. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme, aí que entra a questão da construção do terceiro templo. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aqui quando fala, isso aqui está falando de 3 anos e meio, tá? 7 anos, e na metade, olha lá, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sob a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então o que acontece? O texto de 2 Tessalonicenses está falando que antes que Cristo volte, antes da nossa reunião com Ele, primeiro vem o quê? Apostasia. Né? O que é apostasia? São pessoas que professavam a fé em Cristo, confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Vamos usar a nossa linguagem, são crentes evangélicos na nossa linguagem, e de repente passam a não acreditar mais. E além de não acreditarem mais, eles começam a ensinar outras coisas. Você pode dizer, pastor, mas isso ainda não está tão latente, tão presente. Eu conheço alguns, vários, que pregavam, cantavam, falavam em línguas, profetizavam, e passo a passo foram se contaminando. Ou seja, teologia da prosperidade ou outras situações, e começaram a se envolver com obras das trevas. Então, tipo assim,
chamar aquele cara de satanista, o Temer é satanista, eu que não sei o quê. Aí, né? Aí começa, na verdade, a igreja começa, parece ficar cega, né? Começa a não entender as coisas. Por isso que o reino, o nosso reino não é deste mundo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, querido. No nosso caminhar, o que você prefere, medalhas ou feridas? O mundo quer medalhas, a nós compete as feridas. Porque quando as feridas vêm, nós temos alguém que cicatriza elas. Então a nossa luta, a nossa guerra, as nossas conquistas, elas geram mesmo em nós muitas dores, sabe? E eu falei para aquela irmã, falei, irmã, Jesus foi claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, seríamos assolados. Então, gente, fiquem tranquilos. Fica preocupado com enchente, com terremoto, com maremoto. Gente, eu estava lá em São José do Rio pregando, e uma vez, eu já falei isso aqui, né? A pessoa sempre quando me pergunta assim, o que é orar sem cessar? Eu falo, é morar no Rio de Janeiro. Mora aqui no Rio de Janeiro, que você, gente, não tá para entrar no seu carro, ou no ônibus, ou no metrô, seja onde for, você está vindo com o Senhor, guarda a nossa vida, guarda a minha família, Senhor, proteja, barabá. O grupo de intercessão aqui tem um trabalho, porque eu sei que elas oram de madrugada, oram. A oração pode mudar a política, a oração pode mudar a nossa sorte, a oração pode mudar a falência do nosso Estado, a oração pode mudar. Gente, se o presidente que foi eleito nos Estados Unidos, se ele tem pacto com as trevas, uma hora isso será revelado. E quando essas coisas começarem a acontecer, está próxima a nossa redenção. Aleluia. Agora não pare a sua vida, não fique assim, porque eu já ouço pessoas falando, poxa, acho que eu não vou fazer mais nenhum projeto. Eu falo, gente, continue fazendo seus projetos, aquilo que Deus te chamou, te capacitou. E Deus está levantando pessoas aqui para ajudar essa sociedade tão corrompida, tão machucada, tão ferida, tão destruída, tão detonada. Em todo o curso da história, o que salvava a humanidade era quando Deus levantava alguém. Deus ia destruir o mundo, como acabou destruindo no dilúvio, mas encontrou um homem chamado Noé, pregador da justiça. E Noé se aliançou com Deus, era temente a Deus. E o que Deus faz? Estamos aqui até hoje. Por Deus, ele já teria destruído Sodoma. Ele falou para Abraão, o clamor de Sodoma chegou até a mim, não dá mais. Aí pega um homem que pega um decreto de Deus que ia destruir. Esse homem começa, mas Deus, e se lá tiver 100 pessoas, se lá tiver 50, e se tiver uma pessoa? O clamor de Abraão fez com que uma família toda fosse salva. O seu clamor pode salvar sua casa, sua família, seus amigos, ainda que haja nos dias de hoje decreto, porque estamos pior que Sodoma. Jesus disse, assim como foram nos dias de Noé. As cicatrizes que acontecem na sua vida, você pode ter certeza, são as marcas do teu apostolado. Não dá para viver no reino de Deus em zona de conforto. Não dá. Nós temos militares aqui e nós sabemos como a guerra não cessa, não para, né? E a nossa guerra, ela não vai parar, querido. Ela não vai acabar. Sabe por quê? Até o último dia nós vamos combater o bom combate. Amém. Por isso, o nosso governo brasileiro errou muito em não se aliançar com Israel. Errou muito. Estou falando de pessoas, estou falando no contexto geral. Porque
toda nação que se une, não estou falando que precisa se unir politicamente, não é isso, mas a palavra de Deus diz que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e isso serve para a sua vida. Queridos, se alguém te amaldiçoar, está tocando na menina dos olhos de Deus, porque quer você queira ou não, nós somos judeus espiritualmente. Amém. Nós somos enxertados, não somos judaizantes, mas nós temos, sabe, aquela pregação do pastor Geraldo foi tremenda sobre ali as raízes, sabe? Nós temos, a nossa raiz é a raiz de Jessé, é Jesus Cristo. Deus vai te premiar aqui nessa terra com cicatrizes, mas você será abençoado. Sabe, os seus negócios vão mudar, vão melhorar. Regina, começa todos os dias, sabe? Eu assim, estou vendo você aqui. Dobra seu joelho. Deus vai te acordar de madrugada. Algumas vezes, não é todo dia não, porque eu sei que o seu trabalho é árduo. Então, se qualquer coisinha, o pastor falou que quer levantar aqui na madrugada, dormindo assim. Mas você vai sentir no espírito. E você vai começar a orar. Orar pela sua escola. Orar para que aquelas crianças sejam salvas. Deus colocou você ali para isso, né? Como fazer? Deus dará a direção, sabe? Em cada lugar onde você estiver, querido, você é o evangelista, você é o pregador, você é a pregadora, você é o homem e a mulher de Deus, que Deus confia para que o evangelho seja levado. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, Senhor. Vamos trazer a mesa aqui. Alguém pode ajudar ali o Gustavo? Ele sozinho, ele é forte, mas sozinho é difícil. O André, não sei se já está ainda com essa bola toda aí. Vamos ministrar a ceia do Senhor.